eu venho percebendo é que a maior consequência de uma decepção não é a dor que ela causa, mas sim é a pessoa que você se torna depois dela. Porque assim, tem muita gente aí, eu vejo isso pelos meus comentários também, que deixou apenas de evitar um relacionamento ruim. As pessoas estão começando a evitar qualquer possibilidade de algo bom, e isso evolui até para coisas fora de relacionamentos. Nesse vídeo eu quero conversar com você do porquê esse modo de viver a vida e enxergar ela pode parecer que está te protegendo de sofrer, mas pode estar te impedindo de viver. Se você não me conhece ainda, eu sou o Gabriel Nono, estou num procedimento de desenvolvimento pessoal e eu acredito que a vida melhora quando a gente melhora. E esse canal existe justamente para compartilhar esse processo e também incentivar outras pessoas a caminharem na mesma direção. Então vamos lá, antes de começar esse vídeo, assim como a maioria dos meus vídeos, eu faço um disclaimer. Não sou psicólogo, não sou um profissional dessa área, sou só uma pessoa que está compartilhando sua experiência de vida como uma pessoa que vivencia isso. Está na descoberta de se tornar essa pessoa melhor. Então vamos lá, vamos quebrar uma expectativa aqui inicialmente com relação a esse tema. Eu não estou propondo aqui um discurso romântico, ingênuo, defendendo que o mundo é cheio de flores, que você precisa namorar, que você precisa casar, que você precisa ter um relacionamento, que você precisa... Não é essa a minha intenção aqui, tá? Também não estou defendendo a ideia de que você deve confiar em qualquer pessoa. Existem sim relacionamentos ruins, existem sim pessoas ruins. Eu defendo na verdade que você não deve se relacionar com qualquer pessoa. Primeiramente, eu quero te induzir a pensar, distinguir entre o prudência e desesperança. São duas coisas diferentes. Muita gente acha que está sendo prudente, mas está indo para o caminho da desesperança. A gente vê esse comportamento, esse crescimento do discurso de desistência e colocando todo um grupo de pessoas num bolo geral, como se todas aquelas pessoas fossem daquela maneira. Todas as mulheres são assim, todos os homens são assado, relacionamento assim, ou pessoas no geral são assim, pessoas no geral são assado, hoje tá tudo assim, hoje tá tudo assado. Entendeu o que é um pensamento extremo, o que é um pensamento dicotômico? E aí começa aquelas frases que ninguém presta, prefiro ficar sozinho, não confio mais em ninguém, hoje tá difícil, hoje ninguém quer nada com nada, ninguém tá interessado. E aí, de qualquer forma, o que vem acontecendo é essa cultura da autoproteção como resposta às decepções, e muitas vezes não é nem só as decepções. Muitas vezes a pessoa nem tá vivenciando muito daquilo, mas ela consome muito daquilo nas redes sociais e ela vai assimilando aquilo como verdade. De qualquer forma, a gente precisa separar as duas decisões sobre a autoproteção e a desesperança. Elas parecem iguais, mas não são e não deveriam ser. Escolher ficar sozinho por liberdade, ok, tudo bem, é uma coisa. Se fechar por medo é outra. E muita gente tem medo e não percebe. Medo do quê? De viver algo novo. Medo de ser feliz. Mas como assim medo de ser feliz? Quem é que tem medo de ser feliz? Muita gente. Se você ler esse livro aqui, A Coragem de Não Agradar, vou até deixar um link aí embaixo para facilitar para você ir atrás desse livro, eu recomendo fortemente. Você vai ver que tem gente que tem medo de ser feliz. Precisa de coragem de ser feliz. Está tão acostumado com aquela vivência, com aquela realidade, está familiarizado com aquilo que a pessoa toma uma atitude sem perceber, que as mantém ali. As mantém naquele mesmo ambiente, naquela mesma realidade, naquela mesma crença. E mudar é difícil. Novas realidades são difíceis. Então esse é o primeiro ponto. Quando é uma escolha saudável, olha, não encontrei ninguém ainda que me faça realmente ter vontade, que me despertou um sentimento, alguém que eu julgo que vale a pena, ou por enquanto, nesse momento atual eu não consigo, não tenho disposição, preciso botar minha vida em ordem, mas assim, tem dezenas de autores que dizem o contrário, e você não encontra bons relacionamentos necessariamente depois que você se curou. Você se cura através deles, mas isso é papo para outro vídeo. E por que isso acontece? Como essa visão de mundo é construída? Tem diversos fatores. Para muita gente são decepções acumuladas. Traição, rejeição, várias frustrações. E aí o corpo, a gente, nossa mente cria naturalmente mecanismos de defesa. Segundo motivo por isso são que as redes sociais elas acabam reforçando muito esse comportamento. São conteúdos baseados no medo, generalização, em frustrações das próprias pessoas que gravam esses conteúdos. São conteúdos que usam muito de viés de confirmação. Ou seja, os algoritmos acabam reforçando as crenças negativas. E não só isso. Para mim, além de reforçar as crenças negativas, eles acabam por ditar a forma como a gente pensa. Então, a falta de senso crítico e de valores próprios
acaba atrapalhando um pouco nisso. E aí, como consequência, entrando no terceiro motivo, a dor, ela acaba virando uma filosofia de vida, onde experiências individuais se transformam em regras universais. Ou seja, o pensamento dicotômico em extremos. Eu coloco uma crença geral, rigorosa sobre aquele assunto e aquilo se aplica sempre a todo momento e para tudo e para a vida, e a verdade da vida é o meu pensamento dicotômico. E acontece aquelas generalizações sobre homens, mulheres, relacionamentos, que acabam prendendo a pessoa naquela realidade que ela se encontra de sempre se fechar mais e ser descrente com tudo, todos, com todas as pessoas. E aí o grande problema é o seguinte, é o custo dessa forma de pensar. Porque a gente ali, quando tá nesse modo ali de viver, a gente tenta evitar o sofrimento. Porém, a proteção excessiva também limita a nossa vida. Limita nossas experiências, limita aquilo que a gente pode ter de bom na nossa vida. Como consequência disso, a pessoa acaba indo para o isolamento. E o paradoxo é, ao tentar evitar uma dor, a pessoa acaba criando outra dor. E aí que entra o papel das crenças. E se você, tá curioso, nesse livro aqui que eu já mostrei aqui, do Coragem de Não Agradar, trata muito da psicologia, do Adler, e aí que surge o papel das crenças, ou até como o próprio Adler diz, nosso estilo de vida, e aí surge o papel das crenças, como o próprio Adler diz, e tem bastante nesse livro aqui que eu tô recomendando para você. A nossa forma de enxergar o mundo vai influenciar muito aquilo que a gente percebe. Então vamos clarear a nossa mente aqui. No mundo tem pessoas boas e pessoas ruins, e as nossas crenças acabam funcionando como filtros de realidade. Então, quando a gente aplica no nosso filtro ali um pensamento dicotômico, ou seja, muito extremo, muito rigorosa, ele acaba impedindo que a gente tenha uma visão equilibrada. E aí começa a ter uma diferença também entre prudência e cinismo. Porque uma coisa é você ser prudente, ser cauteloso com quem você se relaciona, como você se relaciona, até ser prudente na forma como você afeta os outros no relacionamento. Isso ok, isso é uma coisa muito válida. O que a gente tem que tomar cuidado, e aí eu digo pro seu próprio bem, pro meu bem, pro nosso bem, o cuidado pra gente não levar isso a extremos e nos privar de viver aquilo que, no fundo, a gente quer viver. Por isso que eu digo o seguinte, esperança não é ingenuidade. Assim, esperança não é você ignorar riscos, não é aceitar qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de tratamento. Então assim, é possível você ser cuidadoso sem abandonar a possibilidade de viver coisas boas, de viver boas experiências, de viver aquilo que você realmente, que seu coração realmente deseja. Então o que eu estou te propondo aqui é buscar um equilíbrio entre a cautela e a abertura. Abertura para quê? Para a vida. Se abrir para a vida. E como que eu faço isso? Bom, a mudança ela começa em nós. Então, trazendo uma alternativa prática, a gente tem que estabelecer o seguinte: a gente não controla quem aparece nas nossas vidas e como aquela pessoa vai ser. De novo, também fala aqui nesse livro. A gente não controla isso. O que a gente controla é quem nós escolhermos ser. Se queremos relações melhores, pessoas melhores, uma sociedade melhor, um ambiente melhor, a gente precisa contribuir para isso. E a primeira forma é se construindo nesse sentido. Afinal, o exemplo pessoal influencia muito o ambiente. Pequenas atitudes, elas acabam ajudando a fortalecer uma cultura de confiança. E eu acredito muito que a gente acaba atraindo aquilo que a gente é. E não de uma forma assim, o universo vai colocar. Não, é por forma natural como as relações se desenvolvem, como as conexões se desenvolvem. Então, pra gente fechar o vídeo aqui, a pior consequência das decepções não é a dor. É permitir que elas definam você, como você enxerga as pessoas. Permitir que elas te afetem, te privem de um futuro que você quer, de um futuro que você acreditava, que você deseja. Então não deixe que as experiências ruins eliminem as possibilidades futuras de experiências boas para você. Porque, afinal, a vida envolve riscos, mas também envolve oportunidades. E apesar disso aqui ser um espaço pessoal, também é um ambiente seu, para você compartilhar suas experiências e falar comigo e com outras pessoas aqui que me seguem, para a gente conseguir melhorar em conjunto. Então, obrigado e até o próximo vídeo.